Seja muito bem-vindo a o novo quadro que estamos estreando aqui no Pode Acessar. O nome do quadro é Lotec Morning. Isso aí, gente. É um quadro dedicado só para falar de direito digital. Mas não se engane, não é um quadro que é só para advogados, dedicamos isso aqui só para advogados assistirem, não. Nós vamos combinar isso aqui, o direito, com a tecnologia. E vamos provar para você que o direito é digital. E é esse mesmo o nome do nosso episódio. O direito é digital. Bom, você já me conhece, eu sou Rafael Costa, sou o host aqui do podcast Pode Acessar, e esse é o mais novo quadro. E para fazer essa estreia, olha só, não teria aí um convidado mais especial, mais ilustre para me dar esse prestígio aqui. Eu estou aqui com a advogada Érica Souza. Érica, seja muito bem-vinda ao quadro Lotec Morning e, lógico, ao canal não Pode Acessar. Tudo bem com você, Érica? Tudo bem, bom dia. Eu agradeço muito a oportunidade de você ter me convidado para falar um pouquinho do que eu estou vivendo, do que nós estamos vivendo, né? Hoje na tecnologia, junto com o direito, e poder até falar um pouquinho da minha trajetória dentro da advocacia, como eu conheci o direito digital. Que legal, Érica. Bom, eu que estou honrado, né, de tê-la aqui. Gente, deixa eu apresentar um pouquinho aqui da Érica. Antes eu quero mandar um abraço pro Gui, que tá aqui, comandando a nave. Obrigado, Gui. O Gui que se preocupou com toda a organização. Você tá vendo esse estúdio lindo aqui? É da Ecos Studio, galera. Aqui em Taboão da Serra, os caras são fantásticos. O Gui aqui, ó, cuidando. Muito obrigado, Gui. Vamos embora fazer um excelente podcast. Agora, deixa eu apresentar a Érica, se é que vai dar para apresentar a Érica, né? Não sei se dá tempo, porque, gente, essa moça, ela tem tantas especializações. Ó, ela falou assim, Rafa, não precisa falar tudo, não. Fala só aquelas que são corresponde aí o direito digital. Eu falei, não, Érica, eu vou falar tudo. Fique tranquila que vai dar tempo. Qualquer coisa o guia apita ali, ó, não dá mais, acabou o tempo do podcast. Gente, ó, a Érica, ela é graduada em Direito, né, bacharel em Direito, pela Unifiel. Ela também é pós-graduada em Direito Público, pós-graduada em Direito Empresarial, pós-graduada em Direito da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD, pós-graduada em Direito e Cibersegurança, pós-graduada em Direito Digital, pós-graduada em... Não, pera, tem o curso de Ciência de Dados, tem o curso de Visual Law, um curso de Introdução à Lógica de Programação para Advogados. A Érica também é DPO, ou seja, encarregada de dados. Ela Sim. também é DPO forense e ainda tem aí várias experiências com a Lei Geral de Proteção de Dados. Nossa, Érica, estudou um pouquinho? Um Estudou um pouquinho. pouquinho? E nunca para, né? A gente Nunca nunca para de para. estudar. Érica, agora vamos lá. Eu quero entender um pouquinho do seu movimento, né? Como é que foi isso, assim? Você começa no direito, de repente você vê que isso tinha uma conexão com a tecnologia. Como é que foi essa Na trajetória? verdade, eu sempre gostei de tecnologia. Desde pequena, sempre, mas eu fui voltada para a parte usual da tecnologia. Nunca conheci a fundo o que é uma tecnologia. Eu sempre gostei de celulares, Aham, computadores. Aí entrei no direito, não me adaptei muito com o contencioso. tá. Atuei de 2017 até 2020, 21 no contencioso. Conversando com amigos, eles me apresentaram a parte do direito digital. Como eu posso dizer? A tecnologia dentro do direito, ela veio desde quando transformou o processo em processo eletrônico. Sim, sim. Porém, eu nunca tive o contato de usar a tecnologia dentro do direito, como uma forma de atuação mesmo. Conheci a primeira feira que eu fui, foi a Fenalol. Lá eu conheci muita coisa, desde jurimetria, assinaturas digitais, ferramentas que podem auxiliar os advogados dentro do direito. Sim. E a partir daí eu fui só caminhando, conheci a Lei Geral de Proteção de Dados também, que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha atuado, não conhecia de fato como aplicar. Comecei a estudar, comecei do direito digital dentro da LGPD mesmo. Tá. Aí, assim, foi o que é o divisor de águas.
Quando eu comecei a estudar sobre a LGPD, eu comecei a entender. Ali você entendeu que tinha uma conexão. Isso, ali eu me encontrei. A gente fala que a gente brinca que a gente encontrou a nossa turma, porque até então eu não tinha me encontrado dentro do direito. Atuava, porém não era algo que me dava satisfação plena. Eu Sim. era feliz com o que eu fazia, não Você tanto que atuava, antes de você avançar, você atuava com o quê? Quer dizer, você foi lá, se formou no direito, né? Sim, Porque às vezes as pessoas acham que o direito digital, as pessoas perguntavam para mim, nossa, Rafael, você fez uma faculdade de direito digital? Eu falei, não, fiz uma não, faculdade de de direito como direito. todo advogado fez, fiz prova da ordem como todo advogado fez. Sim. Então você fez a faculdade e aí você foi atuar com o quê? Me formei em 2010, mas eu era bancária. Então, eu não tinha Hum, pretensão nenhuma nem de prestar a prova da ordem, porque eu trabalhava com contratos. Então, eu era tá. analista de contratos. Lá eu fazia desde a confecção de anexos, aditivos ou até a própria minuta. Fiquei no banco até 2014. Aí eu saí do banco e falei, bom, agora vou advogar, vou tirar a minha ordem. Aí eu falei, não, vou estudar para concurso, então. Decidi. A gente não queria advogar, fui para concurso. Aí, nesse meio tempo, eu engravidei, tive meu primeiro e único filho até então. Pedrão, mandou um abraço pro Pedrão. Um beijo. E nesse meio tempo da gestação, eu falei, não vai rolar, porque o concurso ele exige muito. E eu falei, eu tô Exige. entrando numa fase em que eu vou ter que dar atenção total pro meu filho, eu não vou conseguir estudar. Vou estudar para ordem, porque aí pelo menos eu consigo trabalhar até mesmo da minha casa e cuidando do meu filho. Sim. Passei na ordem em 2017, pós período de gestação e tal. Aí eu falei, agora. A gente sai da faculdade e a gente não sabe nem por onde correr. Eu fiz estágio, mas é sozinho, né? Diferente. Cheguei, falei, vou começar pelas áreas que eu tenho mais afinidade, que eram trabalhista e civil. Fiz, só não fiz muito família, porque era uma área que eu acho que você tem que ter uma dedicação muito maior. Então, eu fazia algumas causas cíveis e causas trabalhistas. Sim. Atuava mais como pela empresa, Tá. defendendo as empresas do que os próprios empregados, que eu achava que era uma via que eu mais me identificava. Uhum. E a partir daí eu fui advogando, aí depois eu não quis mais, fui ser escrevente de cartório. Quis virar a página na vida, falei, não, vou experimentar uma outra coisa. Voltada dentro do direito também, então lá eu atuava fazendo a parte civil, que seria divórcios, inventários, mas tudo no extrajudicial. Então, para atuar, você tem que ser bacharel, tem que ser advogado, não necessariamente advogado, mas bacharel em direito para ter o conhecimento. Fiquei lá 1 ano e. Nossa, e assim, cartório, né? E aí a gente vê como que o nosso país também é muito burocrático, né? Sim. O cartório é a personificação dessa burocracia, né, Érica? Olha, eu entendo agora com essa da questão do judiciário poder ser aplicado no extrajudicial, ou seja, você tem a questão do inventário, em que todos são maiores, todos são capazes, os herdeiros, tá tudo certinho, você poder resolver ali em uma semana é muito melhor do que você demorar meses ou até anos no judiciário. Não tem briga, tá todo mundo bem, tá tudo certo. Ali em uma semana você já Você resolve, resolve, né? Só depende de exatamente. acordo entre as Isso. partes, né? Claro que tem outras nuances que a gente tem que analisar durante o processo, mas Sim. modo genérico é isso. Em divórcio, mesma coisa. Não tem bens, não tem filhos. É só a dissolução da união mesmo, rapidinho ali você faz no Sim, cartório. Então, sim. assim, a burocracia, ela deu uma diminuída com essa questão do extrajudicial. Deu bastante, Legal, assim. legal. As pessoas, elas conseguem fazer com que a vida ande muito mais rápido. Tá, Claro entendi. que depende caso a caso, eu estou só generalizando. Sim, sim. No entanto, mas assim, é uma experiência completamente diferente. Eu aprendi muito no cartório. Porque assim, por mais que eu fizesse a mesma coisa dentro no judicial, no extrajudicial, além de ser mais rápido, eu aprendi outras formas de pensar, de entender a situação. Porque se eu não tivesse essa vivência, talvez se eu estivesse atuando, por exemplo, chegasse uma família no meu escritório e eu não tivesse a vivência do cartório, eu nem indicaria o cartório como forma de resolução rápida para o meu cliente. Talvez eu iria judicializar uma coisa Tá. que talvez eu resolveria em uma semana, mesmo Uau, como advogada. entendi. Quer dizer, então, essa experiência do cartório
foi muito benéfica, Foi, até quando você muito. estava advogando, que você sabia que tinha maneiras de trazer isso no Exato. extrajudicial, resolveria. Exato, até muitos advogados nem conseguem, às vezes não tem essa visão também, porque nós judicializamos a maioria das coisas. Então, você tendo um conhecimento de que você pode resolver o problema do seu cliente de uma outra forma e muito mais rápido, é Sim. maravilhoso. Que legal, Érica. E aí, quer dizer, passou isso, tudo, tal. E aí a LGPD entrou na sua vida. Sim, eu conheci a LGPD através de colegas que já atuavam na área. E foi na Fenalau que eu conheci mais sobre Tá. tecnologia voltada para o direito. Foi a primeira vez que eu fui num evento assim que voltado para tecnologia. E aí daí não parei mais. E encontrei você juntamente nesse meio do caminho e daí estamos até Aí hoje. pronto. E a LGPD, né, ela surge assim no momento que a gente tem o GDPR nascendo, lá pro Sim, bloco da União Europeia, né, 2016. Logo em seguida, a gente tem, 2 anos depois, a gente tem a promulgação da LGPD, né, 2018, né, que é a sim, Lei 13.709. Nossa, e ela fez um boom no mercado, né, foi. Érica? Assim, para mim, como atuava já com segurança da informação, então, quando chegou a LGPD, eu falei, cara, isso é o que a gente sempre falou lá Sempre falamos. atrás, mas as pessoas não entendiam direito. E agora, finalmente, nós temos uma lei geral de proteção de dados, né? Finalmente, né? Quer dizer, Finalmente. você pega a Espanha tem lá uma lei como essa desde 1992. Então, a aplicação do GDPR para a União Europeia é até É diferente, até né? Porque diferente. os países membros do bloco, eles já são maduros nessa questão, Sim. né? Então, isso é legal. Agora, Eric, então assim, LGPD nasceu para você, você falou, pera, isso daqui é o que eu sempre pensei em ter, em ser, Sim. e agora eu vejo que tem essa conexão do direito com a tecnologia, né? Exato. Foi a partir daí que eu entendi o porquê o que eu sempre buscava dentro de direito eu não encontrava, que era algo que eu gostasse realmente de fazer. Uhum. Porque assim, dentro do direito a gente tem N áreas para atuar, N Sim, áreas. sim. Então assim, e eu busquei, até me aventurei em outras situações tentando me encontrar dentro do direito, porque o direito para mim é algo que eu sempre escolhi. Desde criança eu sempre quis fazer direito, não ser Que legal, quer advogada. dizer, Porque as pessoas, eles associam o direito só à advocacia. Até hoje é assim, você fez direito, você é advogada? Então, eu sou advogada, mas eu não sou a tradicional, que não é o... somos. Não somos a tradicional. Mas não deixamos de ser advogados. Sim, sim. Então, assim, a tecnologia, ela trouxe essa visão para mim, que eu tenho escolhas, eu tenho opções de ter o direito ao meu lado, como eu sempre quis, porém com outras situações junto, que é a tecnologia. Para Sim, mim sim. foi perfeito. A LGPD trouxe o que eu precisava. E assim, vamos entender o conceito aqui do direito digital, né? Qual Sim, que é o conceito do direito digital? Ó, o direito digital é o ramo jurídico que regula as interações no ambiente digital. Ele abrange desde a proteção de dados pessoais sim, e até questões como propriedade intelectual, crimes cibernéticos e responsabilidades em plataformas digitais, né? Muito mais que isso, muito né, Érica? mais, é. Assim, se a gente pudesse descrever a importância do direito digital no mundo atual, né? Olha, hoje, para mim, o direito digital, ele é essencial em todas as situações, porque todo mundo hoje em dia tem um smartphone, Sim. todo mundo faz transações através de computadores, smartphones, e assim, então, hoje, para mim, o direito digital, ele é tão importante quanto qualquer outra área do direito, ou até mais, porque ele alimenta até as outras áreas. Sim. Então, para mim, hoje o direito digital, ele tem suma importância e uma questão que as pessoas precisam entender. Hoje é novo, teoricamente é um conceito novo, Sim, por mais sim. que as pessoas utilizam da tecnologia, muita gente não entende o que é o direito digital, não entende Sim, como se sim. proteger, como analisar as situações que ocorrem no dia a dia, e elas precisam entender mais sobre direito digital.
Assim, as nossas relações, elas passam pelo digital, Passam. né? Não tem jeito, né? Assim, qualquer conversa, em algum momento, ela será digital. Se é, Sim. e assim, eu tô falando de conversas que, por acaso, você conheceu uma pessoa no âmbito físico. Uhum. Mas muitas conversas nascem no digital. Sim. Então, ó, pega esses sites de relacionamentos. Olha só, É. tudo passa por uma plataforma Uhum. que vai conectar muita gente e vai trazer essa relação toda que nasceu no digital. Exato. E se você tem aí, porventura, um desentendimento, aonde estará isso, né? Aonde estará? No Exato. digital. Então é só, eu sempre trago isso, é só a gente observar a quantidade de agências bancárias que estão cada vez mais saindo, né, Do do físico. físico indo para o digital. Como você disse, todo mundo tem um smartphone na mão, né? E aí, infelizmente, né, Érica, com isso, né, com o direito digital e toda essa coisa, é, é, esse amplo acesso à internet, felizmente, ele tem um lado muito bom, Bom, mas infelizmente tem um lado ruim. muito ruim, né? Que são os crimes cibernéticos. Você até trazendo esse podcast, trazendo com o seu trabalho na rádio que você fez, até o próprio trabalho do escritório é muito bom, porque ajuda as pessoas a entenderem, porque as pessoas são usuárias, mas não entendem de fato o que elas podem, o que pode acontecer. Uma identificação de 2 fatores para proteger o seu WhatsApp ou suas redes Sim, sociais, sim, ou até mesmo não clicar em links maliciosos, são coisas que é fácil de entender, porém as sim. pessoas não têm o conhecimento, não por não entender, mas não ter acesso mesmo. Então, eu acho muito importante as pessoas esclarecerem esse tipo de situação. Sim, Porque sim. eu tive um contato de uma colega em que ela teve fotos que ela manda pro marido dela, mas não foto íntimas. Fotos, ó, tô no shopping, tô em Sim. algum lugar. Pegaram o rosto do casal, transformaram através de IA em fotos comprometedoras e estavam chantageando o marido. Como eles conseguiram? Através de um link que ele clicou, teve acesso às fotos do Google e através das Nossa. fotos do Google fizeram isso. Então, assim, Nossa. são pessoas, ela é dentista, ele é empresário, são pessoas que teoricamente teriam um conhecimento Sim, não adequado. são. Não são lei, teoricamente não Sim, são sim, desentendidos. sim, sim. São pessoas Porém, instruídas, digamos. isso, porém, aconteceu. E ela me ligou, eu falei, olha, tenha certas situações que você tem que ter, fazer boletim de ocorrência, não ceder a chantagens, até porque não são vocês. Ele estava preocupado com a divulgação. Porque ele estava, o cybercriminoso estava querendo fazer a divulgação das fotos. Ela falou, pode divulgar, não sou eu. Pelo trejeito, pela roupa, não era ela, mas chegou a esse ponto, dessa maldade, entendeu? Gente, aqui a gente vê um pouco, né? A Erika disse que o direito digital ele vai dar apoio às outras áreas. E aí é que tá o grande lance do direito digital, porque se a gente disser, o direito digital ele é uma disciplina própria, assim. Não, Não né? é. Agora mesmo, você falou aqui de algumas coisas que vai ali esbarrar no direito penal, no Código Penal, né? Sim, No próprio direito penal, né? Então sim. você acaba esbarrando, você vai esbarrar no direito trabalhista, às vezes No consumidor, no consumidor. Então, o direito digital, ele alcança essas vertentes, né? Por isso que uhum, o advogado especialista em direito digital, ele precisa navegar, né? Ele não pode ficar, eu só tô no civil. Não adianta. não, Ele vai navegar porque o digital, ele regula todas as relações, né? sim. E, inclusive, a gente tem aí, falando do direito digital, algo que está chegando para mudar mesmo, que é a criação de um capítulo, né, dentro do Código Dentro do Código Civil, Civil, só exato. para falar de direito digital, né? Então, pensa, nós estamos presenciando o Código Civil recepcionando o direito digital como um capítulo. E Então, veja, precisa. o Código Civil nada mais é do que o que regula as relações no âmbito privado aí também, né? Exato. Então veja só o ponto que a gente está chegando, né, Érica? E essa coisa que você falou
dos crimes, do que aconteceu com a sua amiga. Infelizmente, é muito comum, Muito, né? muito comum. Infelizmente. E ainda tem a sensação, gente, daquela coisa do criminoso achar que ele tá impune, que a internet é terra sem lei. E não é Exato. por aí, né, Não, Érica? Não não é. é. Eu acho que nós somos ainda um pouco, nós estamos embrionários, digamos assim, nessa Sim, questão. sim, Nós somos, o Brasil é embrionário nessa questão de legislação. sim. Estamos adequando o Código Penal para essa questão, temos o Código Civil, o Código do Consumidor. Nós estamos tentando regulamentar essas ações. Conforme elas vão aparecendo, vão acontecendo as regulamentações. Mas precisa, porque não é terra sem lei. A LGPD ela veio até mesmo para tratar essa questão da comercialização de dados, que acontece muito, da questão do vazamento, do sequestro de dados. Então, isso trouxe essa questão até da LGPD cuidar dessa parte, já que já é um avanço maravilhoso. Mas tem essa questão das fraudes que precisam de uma regulamentação mais forte. Sim, sim. E se a gente for olhar, Érica, como que o que a gente pode dizer assim? Quais crimes que nós podemos dizer que são mais comuns no âmbito digital? Ah, tem Tem tantos. tantos, né? Olha, eu vou dizer aqui, ó, pra mim, tá? Não limitando a ele, Sim, mas o phishing, é eu acho um. que ele é o cara assim que mais faz vítimas. Exato. Porque no fim do dia, tudo vai se resultar em tentar te ludibriar, Sim. tentar extrair os seus dados, Uhum. seja por engenharia Social. social, seja por uma página fake, seja por um e-mail fake, Um link um que te link, um manda, um boleto, SMS. um SMS. Então, o phishing, ele hoje assim, dentro do que eu vejo, ele tá muito, né, Tá, assim, em evidência, né? Mas exato. ele não é o único, lógico, né? Ah, é. Eu acho que em questão de atingir um público maior, sem ser um público específico, o phishing ele tá ganhando disparado, porque ele Sim. atinge desde empresas de grande porte até uma pessoa física ali que tá com o celular, clicou sem querer ou passou um código via WhatsApp que a pessoa solicitou por engenharia social. Sim, sim. É diferente de um ataque direcionado ou até mesmo de um vírus espalhado. Eu acho Sim. que o phishing, ele abrange essas duas vertentes, tanto empresa quanto pessoa Sim. física. Eu acho que o phishing É, ele tem esse alcance amplo, né? E se você não tá familiarizado com o que é phishing, gente, phishing é basicamente, traduzindo de forma literal, uma pescaria. Né? Então, o cybercriminoso, ele vai colocar algo para você que você acredite estar num ambiente seguro, num ambiente legítimo, e você acaba fornecendo dados. Então, e sempre, assim, ou tem um cunho, assim, de extrair dados pessoais, né, exato, Érica? Ou também um cunho financeiro. Às vezes os dois combinados, de né? Os caras invasão de pedem. contas. Invasão de conta. Então, quando você percebe, você forneceu informações que você não fazia ideia e agora esse cara pode usar isso contra É. você, Ou né? até informações como acessos também. Às vezes você clica num link, ele não vai roubar entre aspas, né? Ele não vai tirar os seus dados de primeira, ele vai ter acesso ao seu aparelho, às vezes, Isso, quando sim, acontece de mensagens para familiares, ele faz a clonagem do seu WhatsApp. sim, Então, às vezes o intuito não é só não são só os dados, às vezes é ter acesso ao domínio à sua conta de Instagram, por sim, sim, exemplo, e pedir o resgate, porque às vezes você tem milhares de seguidores e perde o sim, acesso. sim. Então, o phishing, ele é bem, eu acho que ele é bem amplo nesse Ele é sentido. bem amplo mesmo. E assim, gente, a transformação digital, por isso que o nome do nosso episódio é O Direito é Digital. Porque se a gente olhar para a Constituição Federal, né, o artigo 5º que nos resguarda lá dos direitos fundamentais, nós tínhamos até então o inciso 10 do artigo 5º que falava do direito à privacidade. Sim. Agora nós temos o inciso 79, que veio através da Ah, emenda 119, falando do direito à proteção de dados pessoais. Né? Então uhum. veja, todo cidadão tem direito à proteção de dados.
E aí a gente também já começa a entender o que que a LGPD traz quando ela define privacidade é uma coisa e E proteção de proteção dados de é dados outra, é outra, né? exatamente. Porque quando você envia uma mensagem para alguém via WhatsApp, se esse cara não é dotado de criptografia, o seu direito à privacidade, Já foi violado. ele pode ser violado a qualquer tempo. E a privacidade, a criptografia é a maneira de garantir De a garan- proteção de seus dados. Uhum. Então veja, nós temos isso na Constituição Federal, né? Ou seja, é agora chegando com esse capítulo pro Código Pro Civil. direito civil, é. Então, pense só como isso, né, não nos traz assim uma sociedade digital, né, que é muito que a professora Patrícia Peck fala, Sim, né? cada vez mais eu acredito. Até mesmo as pessoas que falam que são aversas à tecnologia, Sim, sim. hoje em dia não tem como você fugir. O meu pai, por exemplo, ele não tem celular, ele não Uau. gosta de tecnologia, não tem rede social, ele não gosta ainda da briga que a gente fica no celular. Porém, ele já tem. Ele não é 100% averso à tecnologia. Eu falo porque ele mexe no YouTube, ele tem uma Ele, em algum interação. momento a tecnologia acessa ele, né? Exato, ele não tem hoje em dia como você falar, eu não gosto de tecnologia. Você usa, seja a pessoa que é obrigada a trabalhar com um computador, por exemplo, ou meu pai que acessa o YouTube muitas vezes, minha mãe faz compras pela internet. Então, assim, não tem como Não mais. tem como. A Não, tecnologia, ou você se afeiçoa a ela, ou ela vai simplesmente te engolir. E você exato. vai ficar para trás. E você vai ser obrigado, uma hora ou outra, vai ter que ceder e utilizar. Sim, porque tá no cotidiano. Não tem como, Não. gente. A partir do momento que a gente tem um poder computacional maior do que a NASA tinha, Uhum, né? A gente tem esse poder computacional maior do que a NASA tinha antes de mandar um homem para a Lua. A gente tem isso na palma da mão, tem. né? Então veja, não tem como assim, isso vai acessar você. Agora falando em acesso, né? E falando em relações digitais, não tem como a gente não falar de redes sociais. Sim, Quer dizer, hoje se eu quero saber mesmo, se eu quero saber de você, eu vou entrar nas redes sociais, né? exato. Como é que era, né, na época, assim, tipo, eu não consigo imaginar como é que era um planeta sem as redes sociais, né? Nós somos novinhos, né? Então a gente é desde a era do Orkut, Eu não né? sei, o que que é Orkut? Gui, o que que é Orkut? Eu acho O que Gui que é o mais velho da sala? talvez, né, ele saiba. Começou daí, eu acredito que a interação ela era feita através de e-mails, muitas vezes. As pessoas trocavam e-mails, trocavam Sim. Tinha SMS, o que eram. ICQ, não esqueça do ICQ. Sim, isso, o Os mais Messenger. jovinhos aí, os Aí já ICQ era começou um com. instant message lá, meio maluco. Depois você veio pelo MSN, né? Que você tinha, MSN. trocava mensagens instantâneas através do MSN. E aí depois vieram as redes sociais de fato, tinham as comunidades. Então, acho que a partir daí as pessoas não, a partir de então não começou, não desvinculou mais. As pessoas Sim. passaram a viver a partir daí e foram surgindo novas formas de comunicação, Facebook, Instagram. E não tem mais, eu acho que não tem como voltar mais. Não Não tem tem, volta. Não tem não tem. volta. Só que assim, né, Érica, vamos pegar aqui a evolução dessas plataformas, Sim, né? Então, muita. o Orkut, ele era, pô, aquela coisa meio É bem arcaico, a gente pensando arcaica hoje, né? e ingênua, né? Sim. Você até sabia quem que acessava o seu perfil, né? Você sabia quem visualizou suas fotos, falava, fulano visualizou minha foto, Mandava né? um post durante o dia, era uma frase, não era uma É... interação como é Não, hoje. não. Hoje, assim, que a gente vê das redes sociais, elas dominaram o planeta, eu vou dizer Muitas assim. pessoas vivem, né? Muitas pessoas vivem de rede social e assim, se o cara não tem lá milhões de seguidores, você já fala, esse cara não é bem sucedido, a coisa tá nesse nível, Exato, né? tá Então nesse as nível. relações, elas são todas ali. E tem aquela coisa também que eu sou um pouco. Eu uso rede social, lógico, Sim. né? Eu tô no digital, não tem jeito, mas eu me assusto, assim, como que as pessoas registram o dia a dia. A gente tava numa conversa de bate-papo ontem mesmo, lá em casa com os amigos, e esse amigo nosso disse, essa pessoa, ela acorda e ela vai dormir, é o tempo todo, o que almoçou, o que tomou de café, com quem Uau. conversou, aonde foi. É interessante essa exposição, talvez, para a pessoa? Talvez sim, mas
eu entendo já como algo mais complicado. Porque você sabe onde a pessoa tá, você sabe os gostos, você sabe o que a pessoa faz. Então, isso para mim é você declarar exatamente como você é Tudo é. e dar brechas para as coisas acontecerem. E isso que você está falando é muito real, né? E nós somos advogados especialistas em digital. A gente Sim. chega uns casos pra gente que as pessoas acham que isso só acontece no CSI, né? E Ah, na não é? verdade acontece no mundo real, Acontece. né? Por exemplo, esse caso não veio pra gente, mas foi um caso que, poxa, apareceu. Aí o cara colocou no Facebook que ele estava viajando e fez um diário eletrônico, né? Não é mais aquele diário do Doug, que Exato. você tem ali o Escrito, querido diário. põe encadeadinho. Esse querido diário agora, ele tá lá pra todo mundo ver. Então ele mostrou Sim, que ele tava viajando e tal. Quando ele mostrou que estava viajando, uns criminosos aproveitaram para invadir a a casa dele. casa, exato. Levaram tudo, porque sabiam os passos dele. Levaram absolutamente tudo. Só deixaram a geladeira, acho que foi proposital, e deixaram um recadinho para ele. Por favor, quando viajar novamente, Avise. mantenha-nos atualizados pelo É, Facebook. Os caras foram irônicos nesse nível. Então, eu não tô dizendo porque, assim, às vezes, né, a gente que trabalha com segurança da informação, a gente, né, sim, privacidade, então a gente fica, né? Mas não é sendo radical e nem sendo mensageiro do apocalipse aqui, não, galera. Mas a coisa é de um jeito que você tem que tomar cuidado até exato, onde vai a sua exposição. Porque exato. são coisas distintas, né? Presença digital e exposição É completamente são diferente. coisas distintas. E ainda eu me preocupo ainda mais, Érica, nós que somos pais, né? É, com a exposição das crianças. Isso aí é algo que Eu acho que a galera perdeu a mão. particularmente não gosto, não, eu até oriento a minha família, assim, não proíbo, porque é uma questão Sim, até eu acho muito séria, mas eu oriento. Olha, estamos, às vezes a gente posta uma foto, alguém da minha família posta, mas a gente já não está no lugar há 3, 4 dias já. Postou isso aí. fotos Eu também faço passadas, isso. Também entendeu? faço isso. Não estou mais naquele lugar. Sim. Ou até mesmo uma questão de não expor a criança, porque, tá indo para o caminho da escola, filma indo para o caminho da escola, Horário. com o uniforme da escola, isso é Perfeito. muito sério. É muito sério. Então, até a escola me passou para autorizar o uso de imagem em rede social. Isso é muito sério É também, muito sério. porque a escola, às vezes você toma todo o cuidado, não posta, não faz nada, ou posta posterior, e a escola vai lá e E posta. posta. É, Então, é. aí, de qualquer forma, você segue a escola, ou você tá lá com um amigo da escola no Facebook, e a pessoa vai conseguir achar do mesmo jeito. Gente, esse cuidado que a Erika tá falando, na verdade, é uma recomendação de uma advogada especialista em direito digital. Gente, a gente vê bastante casos, infelizmente, a internet tá recheada de pessoas que não têm boas intenções, como é na vida, tá? Exato. Só que esses caras estão no digital agora e eles podem sim planejar alguma coisa, enfim, tome cuidado com a exposição que você coloca o seu filho. E eu não tô aqui para dar lição de moral, não é isso. A gente tá passando alguns cuidados porque tem pessoas que podem sim passar a te perseguir. Não é Exato. seguir, tá? Te perseguir pra verificar o que tá acontecendo, como é que é a sua vida. E aí a gente não tem como falar disso sem esbarrar no crime de stalking, De né? stalking. O crime de Exato. stalking, que é o stalker, né? Tem muitos stalkers aí, ele começa a perseguir você de uma maneira nas redes sociais, o cara curte até seu primeiro post, Exato. né? Então esse cara, ele passa assim a... Esse invade demais, não é, Érica? Demais. A sua privacidade, isso não para em você, né? Isso transcende a sua pessoa, né? Sim. Isso alcança a sua família, né? Eu vi uma vez a gente que estuda sempre, tudo qualquer entrevista pra gente torna um caso. É impressionante. Você começa a escutar, você fala, opa, peraí, eu conheço isso, isso é aquilo. E eu tava assistindo, rolando um feed na internet e um apresentador, ele tava com uma fã conversando e a fã tava relatando que uma vez esse ator fez um story mostrando andando no condomínio, olha, passeando com o cachorro, enfim. Através de pesquisas na internet, ela descobriu onde era esse condomínio
chegou até o condomínio, não conseguiu descobrir a casa, porque felizmente ele não filmou a casa, mas ela descobriu o condomínio, deixou uma entrega, conseguiu convencer o porteiro a deixar ela entrar, só que ela deixou a entrega na casa errada. Porque ela não conseguiu identificar a casa. Mas Uhum. você vê até que ponto, através de um story na internet, ela descobriu onde ele morava, foi até a casa, convenceu o porteiro a deixar ela entrar. Então, Veja só, assim, ela tinha um segurança. objetivo, né? Exato. E E chegou com. E assim, e ela nem usou uma pesquisa avançada, né? não, Ela não. foi o que ele mesmo estava se expondo, né? Exato. E através de um stories que talvez fosse ingênuo, Sim, sim. né? Ela conseguiu sozinha informações. Imagina a pessoa se ela estiver empenhada a descobrir essas informações. Ela vai muito mais além. Você vê Certeza. como é vulnerável, né? Gente, assim, quando a gente fala de direito digital, tem algumas leis que nasceram para Sim, nos auxiliar nesse contexto, né? Então, não dá para esquecer da Lei Carolina Dickmann, que sim. inseriu o artigo 147-A no Código Penal, que Uhum. tipifica lá o crime de invasão de De invasão. dispositivo É, informático. Mas falando muito de plataformas digitais, plataformas de redes sociais, não dá para esquecer do Marco Civil da Marco internet, Civil, né? exato. Que é uma lei fantástica, no meu ponto de vista, é uma lei fantástica que agora está passando aí por uma discussão, né, no STF, né? O Supremo está discutindo a se o artigo 19 é constitucional ou não, que é o Uhum. artigo que exige que as redes sociais removam um post, as plataformas digitais removam um Pois. post somente por ordem judicial. Isso está Uhum. sendo discutido se a necessidade da ordem judicial. Né? Então, o Marco É, Civil, os órgãos do Marco Civil, o que nós temos as definições? Nós temos os provedores de aplicação, né, sim. que são as redes sociais, e os provedores de conexão, né, Uhum. que são aí esses links de internet. Então veja, né, para onde nós estamos indo? Será que se o Supremo decidir que isso é inconstitucional, não precisa mais de ordem judicial para remover o conteúdo? E para onde nós vamos com isso, né? E aí você vai esbarrar em questões assim da própria liberdade de expressão, por exemplo. Esse é o ponto. Então, qualquer um pode ir lá, eu mando um e-mail para o gestor daquela determinada rede, ó, derruba essa postagem porque eu não gostei. E a sua liberdade de expressão onde fica? É É, claro que medidas podem ser tomadas de outras formas. Por exemplo, se é sim. algo ofensivo, se é algo. Sim, sim, Aí, ok, mas sim. se é de cunho opinião, pelo fato de eu não gostar do que você disse, isso me dá É. o direito de Sim. Se, por mandar um exemplo, a e-mail? gente aqui falar alguma coisa que desagrade o Supremo Tribunal Federal, se isso aqui for um canal de ampla visualização, se eles não gostarem, eles vão mandar remover. Vão Então, derrubar? a meu ver, é isso que está acontecendo. Né? Quando Exato. essa discussão começa a acontecer, o próprio ministro Alexandre de Moraes, aí ele fala assim, às vezes eu vejo alguma coisa lá que eu não gostei, eu quero tentar remover, eu tenho que entrar com ordem judicial. Opa, trouxe pro pessoal, Exato, completamente. completamente. Quer dizer, o STF trazendo pro pessoal, né? Então, aí tem uma linha tênue, gente. Aí a gente tem Muito. que se atentar, né? O que eu tô querendo? Eu tô querendo realmente, para mim isso vai ferir com certeza a liberdade de expressão. Vai. Vai porque a partir do momento que eu não tenho mais a necessidade de entrar com uma ordem judicial, Uhum. qualquer coisa que me desagradar, e detalhe, tá? Essas plataformas digitais, as Big Techs, eu não tô defendendo aqui nenhuma Big Tech, tô falando que elas vão pensar assim se querem continuar no país. Isso vai Exato. chegar, vai ser discutido. Exato, Né? porque até eu acredito por uma questão até de manter a ordem. Porque imagina, se todo problema que tiver, eles forem receber uma solicitação de exclusão, ou a rede vai lotar, porque aí eles vão excluir, eles vão receber haters porque excluíram aquela postagem, aquilo vai virar uma Isso bola de aí. neve. Porque assim, Hum, uma coisa é você ter a ordem de um juiz, um caso que foi analisado, um caso que foi estudado e teve uma sentença. Então, sim, ali sim é obrigação de fazer. sim. Agora, se qualquer pessoa tiver esse poder de
de tirar uma postagem, vai virar aí vira uma terra sem lei. Ai, uma terra sem lei. Pois É, é, então o Marco Civil é de extrema importância, é uma muito. das principais ferramentas, né, Érica, que a gente utiliza no nosso dia a dia. E é um grande desafio, né? Sim, O direito digital e atuar com isso, né? Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é também da questão do deepfake, né? Então, poxa, toda tecnologia quando surge assim de maneira disruptiva, ela traz muitos avanços e sim, também muitos problemas. É o caso da inteligência artificial generativa, né? Que também está nesse capítulo aí do direito digital lá do Código Civil, né? Os sim. caras discutem sobre inteligência artificial. E tem um projeto de lei lá do senador Rodrigo Pacheco falando sobre isso, que é o projeto 2338, salvo engano, tá? Que fala de regular, né, a inteligência artificial. Essa é outra coisa também, né, Érica, que É. vem aí. Ela é muito boa. Eu acredito que a inteligência artificial ela te trouxe muitos benefícios, nos trouxe, na verdade, até por uma questão de agilidade no trabalho, uma questão de novas visões. Eu uso inteligência artificial no meu dia a dia, mas com uma questão de auxílio. Não Sim, toma o meu tempo sim, todo do meu dia, ou seja, eu não trabalho em função das IAs, até porque toda informação que você coloca lá, você está alimentando aquela IA. Então, sim, sim. existe o que colocar, como colocar, porque nossa luta diária é com as empresas não coloca informações confidenciais naquela IA, não pede Sim, auxílios de coisas que não podem ser usadas numa IA, como regulamentar essa questão sim, dentro sim, da empresa. Não sim. coloca um fluxo, por exemplo, analise esse PDF, aí coloca um PDF de uso confidencial na IA. Sim, gente, isso as pessoas fazem muito, pessoal. E as inteligências artificiais, elas utilizam a interação do ser humano para se Para se desenvolver, para serem desenvolver. treinadas. Então, Exato. toda informação que você sobe para IA, ela vai usar para ser treinada, né? Isso é Exato. importante que as pessoas saibam ou relembrem, Ou né, Érica? relembrem, Então, exato. de fato, você tem que tomar cuidado, né? O cuidado com a privacidade, ele também nasce aí na Nasce, utilização da IA. E exato. tem uma questão, né? Quando a gente vê tecnologia chegando assim, sempre tem aquela questão: vai tomar o emprego. É, Vai, o trabalhador ele vai ficar sem a sua, né? E vai perder o trabalho para uma inteligência artificial. E aí eu gostaria até de lembrar, Érica, antes de você já fazer essa. Segura o raciocínio aí. Que nós temos uma previsão no artigo 7º da Constituição Federal, que peço aqui o pessoal que me desculpem aí, eu não me recordo o inciso, mas se você for lá no artigo 7º, que é o artigo que fala sobre o direito do trabalho lá dentro da Constituição uhum, Federal, ele tem lá um inciso falando da vedação da automação em face do trabalhador. sim, Então veja, como é que é isso, né? Eu tenho uma previsão que veda a automação, quer dizer, tudo que eu for usar de tecnologia, que eu for substituir o trabalhador, pode ser vedado, mas lembrando que é uma norma de eficácia contida, ou seja, sim, precisa de uma lei infraconstitucional para poder regulamentar. Gente, não tem nenhuma lei não tem. infraconstitucional e não vejo ninguém falando de projetos, quer dizer, pode ser que tenha, É, tá? Mas não existe uma lei que proíba a utilização de tecnologia pelos empresários, pelas empresas para substituir trabalhadores. sim. Eu acredito que assim, as pessoas elas criaram eu não digo, não é um mito, não é isso, mas elas criaram uma coisa muito maior do que aparenta ser, na minha visão. Porque a IA, hoje em dia, ela está em grande desenvolvimento ainda. Então, Sim, não é de hoje para amanhã que isso vai acontecer, se é que vai acontecer. Porque para existir uma IA, tem que existir um programador, sim, tem que existir uma pessoa por trás para criar essa IA. E alguém vai alimentar. Então, sim, assim, sim, sempre vai ter um humano para cuidar. sim. Ah, mas tem situações, por exemplo, tem caixas hoje em dia em mercados que você mesmo já paga, não precisa do caixa. É, A tecnologia usada é a mesma, de um caixa que tem uma pessoa utilizando e de um caixa que você mesmo vai lá e paga.
certo? Ah, mas está roubando emprego. Não está roubando emprego. É uma outra forma de atendimento. Eu não vejo nenhum mercado grande em que só tenham caixas em que você mesmo vai lá e paga as suas contas ou suas compras. Porém, existem atividades, sim, hoje em dia, que você tem a inteligência artificial trabalhando por você. Por exemplo, você tem um atendimento de uma pizzaria no WhatsApp. Tem chatbots que já vão filtrando Sim. todas as informações. Quando chega no atendente, já chega a informação correta já para o Sim, preparo, por exemplo. sim, É importante, mas não toma a atividade. sim. Para tomar a atividade do ser humano, de fato, eu acho que vai caminhar uns longos anos Eu ainda, acho que se assim, acontecer. eu acho, Érica, que o Brasil, por ele ser um país, ele tem dimensões continentais, Sim. só que é um país ainda que as pessoas, elas não são tão instruídas, né? Até com acesso à informação. Então, por Uhum. exemplo, hoje todo mundo tem acesso à internet. Teoricamente, se você falasse com alguém lá dos anos 70, que nós teríamos isso aqui na mão, Uhum. o cara vai pensar, pô, todo mundo vai ser muito instruído. Exato. Todo mundo vai falar vários idiomas, porque isso proporciona para você mesmo. Se Proporciona. você se dedicar, você fica porque você tem muito acesso à informação. Uhum. Só que isso não é feito. Então, ó, toma aqui seu celular, toma aqui, você tem acesso à internet. Mas o que você vai fazer com esse acesso à internet? Quais cuidados você É vai só ter? você observar o que aconteceu com a tribo indígena, que chegou a Starlink lá do Elon Musk. Aí foi. Os índios ficaram viciados em pornografia. É. Causou um monte de problemas lá com relacionamentos conjugais. Virou um problemaço. Porque Exato. não tem instrução. É, Né? Então, o que eu ia dizer é que nós temos acesso à informação, mas será que as pessoas estão se educando? E nisso eu chego para problematizar o seguinte. Vai tirar o seu emprego porque você não se atualizou com a tecnologia? E é o que a gente estava exato. falando aqui. Ou você entende a tecnologia ou ela vai te engolir. Uhum. Então, veja, é natural isso. Hoje, os totens, eles vão cada vez mais chegar mesmo. Cada vez mais. Só Exato. que as pessoas ainda têm dificuldade em utilizar isso. É por isso que a gente está ainda. Mas eu vejo, se você for em alguns países, você tem lá algumas lojas da Amazon que você pega o produto, não tem atendente. E Decathlon já você. faz A isso hoje. Decathlon já faz isso. Então, Já. pronto. Então você pega e vai embora. Então eu acho que também tem essa questão, né? Uhum. Agora, Érica, assim, pensando no nosso poder judiciário, Sim. essa evolução que a gente vê, até das assinaturas eletrônicas, Uhum. né? A possibilidade agora de uma assinatura eletrônica, desde que reconhecida pelo ICP Brasil, nem precisa de uma testemunha mais, né? Uhum. A assinatura ela já traz isso. Mas analisando como é que está o judiciário e vendo algumas barbaridades que a gente vê o Supremo Tribunal falando, inclusive sobre esse artigo 19 do Marco Marcos. Civil da Internet. Umas coisas que dá para ver que falta habilidade Uhum. para entender a tecnologia. Você acha que... como é que eu convenço o judiciário de que aquela rede social, daquela influenciadora, que ela tem lá 3 milhões, 4 milhões de seguidores, é essencial para ela? Né? É. É difícil, É né? Porque difícil. você tem a geração 1, que é aquele juiz que tá lá. Com a geração 2 somos nós, que somos os Uhum. advogados. E a geração 3 que é essa influenciadora. Olha só o conflito de gerações que você tem coexistindo ao mesmo tempo, né? Exato. Nós já tivemos a primeira resistência, eu entendo, assim, que aconteceu foi quando transformou do processo físico para o digital. Porque eu percebi, assim, eu já tinha um pouco de interação com o direito nessa época, e eu percebia essa questão, né, de ficarem resistentes quanto eu não sei peticionar, eu não sei como fazer. Então, isso aos poucos foi sendo quebrado. Sim. Tivemos a pandemia. Audiências online. Tivemos tantas Teve umas barbaridades. peripécias por causa de pessoas que não tinham intimidade com a tecnologia a esse ponto e foram obrigadas a aprender.
E eu acho que nesse ponto vai ser isso também. Eles vão ter que se reinventar, eles vão ter que reestudar novamente, até como analisar provas dentro do direito digital, que é completamente diferente. Sim, perfeito. Então, assim, eles vão ter de se reinventar para tentar entender que hoje as profissões são diferentes. São. É diferente de você pegar um trabalhador, um CLT, ou ter um crime ali, um homicídio, que você tem as provas para analisar. Sim. Hoje em dia, um crime digital, você não tem algo físico para analisar. Muitas das vezes são conversas de Sim. mensagens, são fotos. Como analisar? Como ver se aquilo é real? Produzido por IA ou não? Perfeito. Então, eles vão ter de se reinventar. Gente, quando a gente fala de provas, quando a gente falou que toda relação passa pelo digital, as provas também estão no digital. Então, essas provas, elas existem, tem uma cadeia de custódia para Sim. preservar essa prova digital. E não pense você que um print screen resolve sua vida, tá? Print screen ele já é muito questionado. Nós temos Muito. nós temos a jurisprudência dizendo isso, várias decisões aí Sim. rebatendo o print screen, porque ele pode ser facilmente editado por um Manipulado. Canva, né? Uhum. Existe aí o WhatsApp fake, que eu crio lá uma Sim, conversa uma que nunca conversa. existiu. Então, você precisa de algo até para ter ali o gabarito de prova, metadados envolvidos. Metadados, sim. Você precisa ir muito além disso, né, Érica? Uhum. Análise pericial do equipamento para saber Perfeito. se não houve Sim, sim. manipulação do equipamento Sim, a também. preservação do disco rígido, né? Sim. Tudo isso, há cuidados aí que precisam ser tomados. Érica, nós estamos aqui, ó, nos encaminhando para o final do nosso podcast, desse episódio. Novo quadro aqui, ó, Sim. Lotec Morning, para falar sobre direito digital. E hoje o tema é direito é digital. Agora, deixa eu te fazer um pedido. O advogado que tá lá. Desculpa, o advogado não. Vamos começar pelo estudante. Estudante de Sim. direito que tá lá vendo aí, estudando, conhecendo o direito, essa ciência fantástica que é o Sim. direito. E ele quer migrar para ele quer ser um advogado especialista em direito digital. Na sua opinião, assim, o que que ele pode começar a fazer para já se inteirar desse mundo aí? Primeira coisa, eu acho que ele tem que saber da nossa lei geral de proteção de dados, porque eu acho que começa um pouco daí, um pouco de você entender como são trabalhados os dados e entender de segurança da informação como um todo. Excelente. Porque a gente tá muito focado, algumas pessoas, porque meu CPF eu dou na farmácia, porque, mas não se preocupa com a foto que posta com a localização, por exemplo. Eu não vou dar meu CPF na farmácia, mas eu posto uma foto na academia com a minha localização de onde eu treino. Sim, sim. Então, assim, eu vou num restaurante X, eu posto o nome do restaurante e eu posto o que eu tô comendo. Então, assim, segurança da informação, ela é muito além de proteção dos dados. Sim. Então, eu É acho que comportamento também, isso é né? comportamento. Então, eu acho que a pessoa precisa, o estudante, hoje em dia, ele tem que focar na Lei Geral de Proteção de Dados, que é o ápice do momento, eu digo. Legal. Que a pessoa tem que entender hoje em dia, não tem como não se fazer de Sim, desentendido. sim. Tem que entender, principalmente o estudante. Não, estudante de direito tem que estar, independentemente de se for atual ou não no direito Isso, digital. e segurança da informação. Para mim, são os dois caminhos primordiais, porque daí você Sim, vai depois partir você para migra. cibersegurança, vai partir para Isso, investigação, enfim. isso. Mas para ter a base, para mim, são essas duas leis. É, E o Marco Civil da Internet também. excelente. Para mim, assim, eu vou complementando, só complemento o que Uhum. você já disse, mas tem que se envolver com cibersegurança, Sim. entender como que funciona a Uhum. tecnologia, entender um pouco sobre redes de computadores, Sim. entender sobre data centers, como é que tá. Quando eu falo entender sobre data centers, não tô dizendo assim, entenda que existem data Mas centers, como isso armazenamento, funciona, né? o armazenamento em nuvem, porque tudo isso vai te dar uma baita, uma baita Exato. gama aí de conhecimento, e o Uhum. advogado especialista em direito digital, ele tem que ter esse conhecimento. A parte tecnológica precisa Ele caminhar junto. precisa entender, porque ele vai lidar com coisas que fala, pera, como que é isso aqui? Só ter o jurídico não vai te Não vai. ajudar. Não vai Não te vai. ajudar.
E prestar atenção nas ISOs, tá, gente? Por exemplo, a ISO Sim, 27001, 27002, 27701, sim. a 31000, É a própria né? ISO de A cibersegurança própria ISO também. cibersegurança, a ISO sobre provas digitais, que eu não Sim, me recordo o número aqui, mas tudo isso é interessante que o estudante de direito faça isso. E isso vale também para o advogado, pro né, que advogado. quer se Uhum. especializar também, quer vir para o direito digital, né? Isso é muito importante das pessoas se atentarem para atuar nessa área. E não é Sim. uma área simples, tá, Não. gente? Não é uma área simples. A gente tem esse embate com a questão do judiciário, não entender muito bem o que está acontecendo. Exato. Nós temos aí toda a regulamentação nascendo para tentar controlar criptomoedas e Uhum. dificilmente vai conseguir controlar. Vai. Eu ainda diria para o cara que quer também especializar, entender um pouco mais sobre blockchain, Também. né? Smart contracts. Smart contracts, visual law também, legal Visual law. design também é Sim. importante, mas não se atenha ao blockchain do Bitcoin, tá? Até vai pro blockchain da Ethereum, né? Que é um Sim. canivete suíço. É lá que estão os smart contracts, né? Sim. E, gente, outra coisa que não dá pra falar tudo Não nesse dá. episódio. A gente tá abrindo o quadro, né? Sim. Mas procure entender sobre herança digital. Também. Importantíssimo, Também. herança digital, que tá vindo também no Código Civil lá, né? Exato. Direito do trabalho digital, que são os players, os gamers. Perfeito, Também perfeito. é É verdade, é interessante. É uma verdade. área que é pouco Sim, explorada sim, sim. e é bom O entender EA, o também. eSports, né? A Esportes, galera aí que exato. são os profissionais. O Gui teve uma intervenção aí, né? O Gui seria um profissional dessa área, né? O Gui, E nosso comandante aqui, eles precisam serem assessorados, porque é uma área precisa, completamente diferente. É dentro do precisa. direito do trabalho, mas é Mas vem diferente. pro Mas digital, vem para o né? digital. Então, é isso que eu tô dizendo. Eu acho que, gente, assim, eu posso dizer que o advogado especialista em direito digital, daqui a pouco, acho que uns 5 anos, não vou falar 10, eu vou falar 10, uns 5 Uhum. anos aí, acho que tudo vai converger para ele. É. Porque tudo gira em torno do digital, não adianta, É, né? mas dentro das relações de trabalho, um ponto digital que você, por exemplo, tem pessoas que baixam aquele aplicativo que baixa a localização da onde você registrou o seu ponto para iniciar o trabalho, por Sim, exemplo, onde sim, aquilo é armazenado. perfeito. A pessoa trabalha em home office, é a casa dela toda vez que está digitalizado ali, está registrado na geolocalização, como que ela vai Sim, fazer para armazenar de forma sim, segura? Então, numa ação trabalhista, sim, tudo gira em torno do digital, não sim, tem com como. certeza. Érica, muito obrigado pela Eu sua que agradeço. presença, ilustre visita. E muito legal mesmo bater esse papo com você, tá? Muito obrigado Eu que pela sua agradeço. presença. Gente, olha, hoje esse papo aqui foi estreando o nosso quadro, né? O Lawtech Morning. Então, um quadro voltado para o direito digital. Falamos bastante, a gente tentou pegar aí um geralzão, mas nós vamos dividir, lógico, né? Temas e sempre voltado para o direito digital. Então, eu já peço para você, ó, deixa o seu like aqui, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo e, lógico, o Pode Acessar, que é o canal que você está, ele tem a missão de te ensinar a se proteger e não cair em fraudes digitais. Então, fique sempre ligado aqui para você não perder nada, tá bom? Esse foi mais um episódio aqui do nosso querido canal Pode Acessar. Eu vejo você na próxima. Até lá. Tchau.